continua sua marcha desenfreada para a perdição, para a desavença, para o morticínio, para as maiores calamidades. Até quando, Senhor? Tu sabes, meu Deus. Roguemos a Deus, ainda uma vez, humildemente, caríssimos irmãos, para que a fé salvadora do Divino Mestre, aquela fé que transformou Saulo em Paulo, aquela fé que abriu os olhos do cego de Jericó, aquela fé que fez sair Lázaro do túmulo, aquela fé que deu vida à filha de Jairo e que restituiu a saúde à mulher cananeia, essa mesma fé enche os corações dos homens, que os alente, que os fortifique e lhes dê a ventura de conhecer a paz. Deus seja louvado para o sempre, e Deus inspire o seu servo, para que possa, também, derramar fluidos benéficos, dessa paz sacrossanta, sobre todo homem que precisa crer. Deus seja louvado. Vicente de Paulo. A grandeza infinita do Criador. Meus amigos, meus prezados irmãos, glória seja dada a Deus e ao seu bendito Filho. Que a paz, dele emana, venha repousar sobre todos vós. A grandeza infinita de Deus, tema sublime, merecedor de atenção da parte do homem, como a da parte dos seres desencarnados. A grandeza infinita de Deus, a sua onipotência, a manifestação divina do seu amor, a manifestação externa do poder de Deus, tem o homem, tem o Espírito, diante dos seus olhos. Aí estão as grandes obras da natureza, em toda a sua beleza pujante, em toda a sua magnificência, em toda a sua autoridade incontestável, para enaltecer a grandeza infinita do Criador. Aí está, igualmente, o verme pequenino da terra, aquele que o olhar do homem não pode divisar, para também testemunhar, pela sua pequenez, a grandeza onipotente do Criador. Aí estão as florestas, aí estão os grandes mares, aí está a profundeza oceânica, aí estão os rios caudalosos, os continentes imensos, as montanhas colossais, quedas d'água, cachoeiras, maiúsculos e minúsculos seres. Aí está essa maravilhosa criação, para demonstrar a grandeza da onipotência de Deus. Tudo isso atesta o grande autor da natureza, muito embora o homem, na sua inconsciência pagã, no seu desmesurado orgulho, não queira confessar que conhece o seu Criador na grandeza, na pequenez, na imensidade, na profundidade, na extensão, na largura, enfim, em todas as dimensões, que demonstram o poder criador de Deus, Jeová. Deus exterior, é a manifestação da natureza, Deus interior, fala a fibra sentimental da criatura humana. Perguntai à criatura mais ínfima da terra, aquela que não tiver onde repousar a sua cabeça, aquela a quem faltar o conforto do lar, mas que tenha sentimento, o que sente essa criatura, no âmago do seu ser, que voz oculta a vibrar dentro da sua alma, ela vos responderá, Deus existe por quê? Por quê? Porque o seu coração, o seu sentimento, lhe revelam. Tais corações vibram alto. A alma crente, a alma fervorosa, a alma sentimental, conhece o seu Criador, não somente pelas manifestações visíveis ao olhar do homem, mas sobretudo, por essa voz interna que, sacudindo o âmago do ser, lhe faz sentir que Deus existe. Meus amigos, venerai, adorai, compreendei a magnitude excelsa do grande Criador do Universo. Prostrai-vos reverentemente diante da majestade divina, e confessai-vos, vermes da terra, inúteis, pequeninos, sem valor, mas, ao mesmo tempo, amantes do vosso Deus. Assim como Deus ocupa o universo inteiro, assim como não há um espaço vazio onde o seu amor não penetre, assim também, não obstante a sua imensidade, e exatamente por isso, cabe no coração humano. O coração, esse pequeno músculo que não para, porque, se parar, cessa de vibrar. O coração, que tem dó do que sofre, que sabe amar com ternura, que dentro de si guarda o mais belo sentimento, que é o amor de mãe. Esse coração, quantas vezes, não abre as suas portas para que nelas penetre o amor de Deus. E, se Deus não vive no coração dos grandes pecadores,
É porque em seu lugar eles elegeram um outro rei, um outro Deus, que o tempo destrói e a terra consome. Se os grandes pecadores, aqueles a quem vós julgais com inflexível rigor, para os condenar, não têm o amor de Deus em seus corações, é porque eles fecham as 7 chaves do sentimento mais nobre da consciência, em lugar da adoração ao Rei do Universo, eles colocam Baal, como antigamente os judeus e os pagãos faziam. Não, meus amigos, vós sois um punhado de crentes, fracos, sim, mas não insignificantes, porque uma parcela do vosso amor tem valor suficiente para enternecer o próprio Deus, desde que cuideis dos pobres, daqueles que de vós dependem, das vossas bolsas, da vossa caridade, do vosso amor. São seres criados por Deus iguais a vós, e, se as vossas mãos têm a chave que abre as portas do mundo, elas têm as chaves que abrem as portas do céu, porque são crianças, porque são sinceras, porque quando uma palavra as fere, no fundo da alma, elas se voltam para Jesus e dizem: Senhor, não nos amam, mas nós te amamos. Assim, pois, meus amigos, sede humanos e sede também um pouco divinos, porque a parcela da divindade que existe dentro de vós, lá foi posta pelo amor do próprio Deus. A alma é uma centelha divina. Qual de vós não possui uma alma? Ninguém. Todos vós sois criaturas filhas do mesmo Deus. Amai, pois, esse Deus, grande, poderoso e bom, que olha para os infelizes com o mesmo amor com que olha para os luminares do espaço. E em nome desse Deus, em nome desse Autor, que desceu ao mundo pobremente, quando poderia ser um príncipe, em nome desse Jesus, lembrai-vos dos infelizes, daqueles que precisam de vós, da vossa caridade, e Jesus vos abençoará, e fará jorrar grandes bênçãos sobre todos vós. Paz a todos os homens, luz que os ilumine e encaminhe no decurso da sua vida terrena. Paz a todos quantos se sentem em aflição, paz aos que têm coração dolorido, pela incompreensão daqueles que deveriam compreendê-los. Paz a esses que carregam a sua cruz sobre os ombros. Paz a todos esses, paz em todos os lares, Senhor. Paz para as famílias, com seus chefes, com suas esposas, com seus filhos. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Alfredo Barcelos. A doutrina do perdão. Amigos e irmãos, não há filosofia, nem doutrina alguma na terra, que se aproxime da grandeza da doutrina do Cristo, isto porque, sendo a sua filosofia emanada de Deus, a sua doutrina é a expressão da verdade. Outros filósofos, que baixaram a este mundo, tiveram teorias suas, bem aproveitáveis, porém ressentindo-se de faltas essencialmente humanas, doutrinas e filosofias baseadas sobre a mentalidade de homens inteligentes, é certo, mas inspirado por si mesmos, resultados das suas experiências, resultado dos seus estudos. A doutrina de Jesus, porém, é doutrina da verdade. Ele próprio, em presença de Pilatos, exprimiu uma verdade tão simbólica, que lhe fez ofuscar a mente, quando perguntou: onde está a verdade? E antes que alguém pudesse responder, Pilatos teve no seu interior a resposta nítida à sua interrogação. A doutrina do Cristo é a doutrina do amor de Deus, é a revelação do outro plano da vida, é a história das muitas moradas que ele foi preparar para os seus filhos. A história do Cristo é narrada concisamente pelos evangelistas e rezam a doutrina e a filosofia mais bela que Deus entregou-lhe, para ser o expoente na terra. Pois bem, essa doutrina tão clara, tão positiva, verdadeira, porque é parte do próprio Deus, ordena que o homem lance um véu sobre o seu passado, sobre tudo quanto se relaciona com o seu amor próprio, esquecendo-o, e caminhe a passo rápido para a perfeição. Em letras garrafais, revelando a luminosidade da sua grandeza. Jesus escreveu: perdão. E, se o Cristo de Deus, o puro, o sem mancha, o imaculado, o perfeito, o divino não condenou, onde há criatura humana capaz de condenar? O perdão, meus amigos,
É a expressão máxima da grandeza da alma. O homem que tem dentro de si o sentimento da fé, da religião elevada ao sumo grau, sabe perdoar. O homem inteligente, o homem que raciocina, e que, passando uma revista em toda a sua vida, descobre em si mesmo falhas para as quais necessita do perdão de Deus, porque há de ser intolerante com as falhas do seu irmão. A intolerância, meus amigos, é um pecado. Eu não quero significar com essa ideia que se concorde com o que o mundo faz de pecaminoso, mas, quando se nega proteção ao delinquente, após condenar a sua vida errada, é o mesmo que incitá-lo à prática de novos crimes. Esse ódio mortal que avassala o coração dos homens, produzindo chagas dolorosas, envenena-lhes a própria alma. O pecado do seu irmão é um defeito que necessita, é certo, de corretivo espiritual, mas o homem que não sabe perdoar, enchendo-se do ódio, prejudica o seu espírito. O dulcíssimo consolador das grandes dores, é a prece. E a prece mais exata, mais completa do cristianismo, é aquela que Jesus fez, ele próprio, com a qual ensinou seus discípulos a orar. Mas essa prece contém uma condenação para o homem que não sabe perdoar, porque ela reza, em certo período, que Deus perdoe as nossas faltas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, significando, meus irmãos, que, com a mesma medida com que perdoardes, com essa mesma sereis perdoados, com a caridade com que tu perdoas o pecado do teu irmão, com essa mesma o teu pecado será perdoado. A doutrina do Cristo, meus amigos, é uma doutrina de paz, é uma doutrina de mansidão, é uma doutrina de caridade, e como pode o seu expoente, aquele que a propaga, que estuda, passar por cima de todas essas verdades, que lhe apontam os próprios erros, para aceitar unicamente aquilo que lhe convém? Não. Jesus escreveu para o fariseu, como para o cristão, como para o doutor da lei. Aquela sentença sublime de amor e ternura que Jesus falou para os pobres, falou para os homens atuais, porque muitos dos atuais são daquele tempo. Por conseguinte, meus irmãos, quando vós dizes que essas palavras são puras, são verdadeiras, são justas, mas que não têm aplicação, na atualidade, errais. O que o homem não quer é dobrar a cerviz e submeter-se à disciplina traçada pelo Mestre, hoje como ontem. O homem não perdoa, porque alimenta o ódio, provando tão somente o que é crente de lábios e não de coração. Para vós, pois, que me ouvis e que tendes a intenção de querer evoluir dentro dessa lei traçada por Jesus, um pequeno esforço, meus irmãos. Segui definitivamente o Divino Mestre, obedecei o que ordena Jesus. Sua lei é a lei do perdão, é a lei do amor, é a lei da sinceridade. Não quereis vós ser perdoados? Não quereis vós ser tratados com lealdade? Certamente que sim. Pois bem, com essa medida que desejais para vós, fazei para os outros. O humilde Jesus exalta. O que alimenta em seu peito o ódio enche-se de cólera e padece as consequências desse vil sentimento, que se reflete até no corpo físico, produzindo malhas visíveis, não satisfeito ainda de lhe envenenar a alma. Meus amigos, é uma lição que vos venho dar, não é uma censura, longe de mim tal pensamento. É uma lição de verdade, baseada na doutrina sublime do Divino Mestre, da doutrina gloriosa do Cristo Imaculado do Senhor, que até no alto da cruz amou, perdoando toda a ignomínia, perdoando toda a malvadez, perdoando toda a iniquidade. Sede puros e mansos, meus amigos, sede amparadores dos fracos e perdoai os que não sabem fazer bem, são espíritos ainda mais atrasados do que vós. Tende paz, tende desejo de ser bons, perdoai-lhes, meus amigos, e orai por eles. Que a paz bendita de Deus fique entre os homens. Que a sua vontade divina se estabeleça na terra. Que assim seja. Isaura. Uma iniciação. Meus irmãos e amigos, eu vos desejo a paz, trazida ao mundo pelo Salvador. Sinto-me alegre, sinto-me cheia de esperanças,
Todas as vezes que qualquer das criaturas a quem especialmente o meu espírito se dedica, começa o primeiro passo, na trilha do bem servir a Deus. A instrução, que se ministra às crianças, por meio de espiritismo, prepara-as para o futuro. A criança de hoje, amanhã, será mulher, e, bebendo os ensinamentos trazidos, pelos espíritos luminosos, desse além onde se encerra a verdadeira ciência e de onde jorra, para a humanidade, o verdadeiro saber, a criança se habitua desde cedo à compreensão das coisas eternas, preparando o seu espírito para a aceitação da verdade única, aquela que Jesus trouxe ao mundo. Alguém de vós inicia hoje a sua vida espírita. Se bem que há algum tempo recolhida a esta casa de caridade, sendo objeto do mesmo desvelo que as suas companheiras, sendo motivo de alegria para aqueles que de perto a conhecem, esse alguém penetra hoje na sala das sessões, para ouvir, pela primeira vez, o ensino espírita, em coletividade reunida, sob a proteção direta do Filho de Deus. Esse alguém, que hoje começa a sua vida, tem parte direta com a minha, e, se bem que não seja o seu guia tutelar, sou, no entanto, o espírito amigo a quem denominais protetor. Eu amo essa criança, como amo todas as outras, porque não posso ser indiferente a nenhuma, mas a minha responsabilidade, aqui, é mais acentuada, porque, conforme acabo de afirmar, a minha influência sobre o seu espírito é direta. Por isso, hoje, que a vejo encetar a vida espírita, nesta recinto, para aprender com as suas companheiras o que é a religião que professa, antes de conhecer, hoje, que a sua presença significa ter a idade suficiente para receber conhecimentos que, em mais nova, não lhe poderiam ser ministrados, eu me sinto feliz e venho dizer-lhe, apesar de não compreenderes bem o alcance do que vou dizer, eu te recordo, tu tens um passado, como todas as outras criaturas do mundo têm, mas o teu passado traz recordações tristes à história, o teu passado é conhecido por muitos, porque estudam, e tu ainda não tens a oportunidade de conhecer de perto que é a vida dos outros países, dos outros mundos. Mas, sabe e guarda apenas estas palavras, da tua conduta cristã depende o teu futuro. Podes vir a ser uma criatura feliz, inspirada para o bem, capaz de grandes realizações, porque o caráter te conduzirá a isso, mas esse caráter deve ser modelado sobre os princípios básicos da doutrina do Divino Mestre. Eu, pois, que tenho responsabilidade em ti, se bem que não me conheças, devo dizer-te, para o esclarecimento desta data, que não esquecerás, hoje, começa a tua vida espírita, hoje, receberás os primeiros ensinamentos cristãos, em conjunto com as tuas companheiras, hoje, receberás neste momento, os fluidos salutares, que as outras também recebem, mas a ti, especialmente, eles serão dirigidos, porque nós sabemos que a criança que começa vem ávida de conhecimentos, vem ávida de saber, isso mesclado com a natural curiosidade infantil. Pois bem, começa, com o pé direito, como se costuma dizer, firme, segura, aprendendo a ter horror à mentira, aprendendo a amar a verdade e, sobretudo, a colocar sempre, em qualquer situação da vida, a tua pessoa em segundo plano, porque só um egoísta se coloca em primeiro lugar. Aquele que ama Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo tem sempre tempo para fazer qualquer coisa em favor dos outros, tem sempre horas destinadas a praticar algum bem. Estuda. Nos bancos escolares, procura instruir o teu espírito. Deus te deu dotes intelectuais e deves saber aproveitá-los. Deus te deu um coração agradecido e que sabe amar as ocultas, sem demonstrações exageradas, que pertencem aos que não têm um caráter firme. É este o teu feitio. Pois que este feitio continue, cada vez mais, a se aperfeiçoar. Sê cristã que terás probabilidade 1000 para a verdadeira felicidade. Provas, o mundo não deixa de oferecer em todos, mas o cristão está sempre preparado para elas. Deus te guarde e proteja,
Hoje, que começas a tua vida espírita. Anália Franco. Uma visita almejada. Amigos, irmãos em Cristo, eu vos saúdo, na graça do Senhor. Há quanto tempo um pensamento subi em procura de uma manifestação minha e há quanto tempo desejo manifestar-me aqui, da forma por que hoje o faço. No entanto, apesar de esse desejo que parte da terra para o além, ter todo o cunho da sinceridade e apesar de também a minha vontade ser esta, vir, não o tinha feito até o presente. Quem parte da terra nas condições em que eu parti, após a dolorosíssima moléstia que me atirou por tanto tempo sobre um leito, a curtir as dores mais acerbas que um organismo possa suportar, quem parte daqui tendo a consciência de que carregou com todo o peso da sua enfermidade sobre os ombros dos seus, muito especialmente daqueles que mais perto do nosso coração se encontram, quem parte assim, quando alcança o mundo, além tem necessidade de repouso. E esse repouso me foi concedido, para que o meu espírito se pudesse aliviar daquela impressão, que o mortificava, pela grandeza do sofrimento, na terra. Tive a explicação de tudo. Aquela moléstia, que fez de mim, homem robusto que era, o trapo humano a que fiquei reduzido tinha sua razão de ser, feriu-me de muito. Mas, não interessa a vós outros aquilo que tão de perto interessa a mim. O meu testemunho, aqui, é o seguinte: eu conheci Espiritismo e conheci cedo. Houve uma época, porém, em que rompi com as teorias espíritas. Tornei-me, assim, um adversário intransigente, e isso motivado por coisas fúteis na terra, que não deveriam ter atingido o grau que atingiram, ao ponto de me prejudicarem, no exercício da função que me foi destinada, como médium, que sempre fui. Não vos admireis e nem penseis, agora, em dar uma orientação ou outra ao vosso pensamento, quando supusestes adivinhar quem está aqui. Segui a mesma linha de pensamento, porque ela está certa. Eu disse médium, mas não disse médium praticante. Médium porque eu tinha em mim essa faculdade, que se manifestou inúmeras vezes pela intuição. Mas, tanto me imiscuí com coisas da terra e tanto escutei, que rompi, por um pouco, com as teorias espíritas. Hoje, porém, aqui estou. Não é, por conseguinte, uma retratação, é uma explicação. Entendo que toda pessoa consciente, livre, mas livre dessa liberdade de que se acabou de falar nesse instante, liberdade que o homem possui graças à lei, entendo, e a dizendo, que esse homem deve estudar as doutrinas que regem o seu ser espiritual, as suas manifestações, para que possa dar uma orientação feliz à sua vida. O que oferece a doutrina, fora do espiritismo? A doutrina religiosa, o que oferece? Cerimônias, cultos externos, conveniências sociais, comendas. Tudo mais quanto se pode classificar no rol das exterioridades inúteis. O que oferece o espiritismo? Tranquilidade de alma, compreensão do futuro, compreensão, igualmente, do presente, com as suas mágoas, os seus pesares e dores, e uma segurança infalível da vida futura. Ora, entre as promessas falazes de uma religião pomposa, que nega o próprio sacramento a oferecer, tal seja a situação em que o indivíduo se encontre, como há bem pouco se deu, e uma religião que visa o interesse da alma, é claro que a que vem trazer a segurança de uma vida melhor é bem mais aceitável. Por isso, acho que todo homem culto, todo homem da ciência, deve também querer a sua parte na vida futura, não deixando essa melhor parte unicamente para o pobre coitado que, afinal de contas, no fim de tudo isso, é o mais aquinhoado. O meu testemunho é de vida, vida além da morte, é o meu bom desejo, é que as criaturas humanas estudem a doutrina espírita, convençam-se das suas verdades e sejam francas e leais, professando-a publicamente. Infelizmente, por um lado, nós, que sempre estamos pensando nas nossas famílias, nos nossos seres queridos, que aqui deixamos, não podemos dizer aos nossos que aceitem a doutrina revelada por nós mesmos, porque alguns, tão arraigados se encontram às fraldas desse monstro,
que empolga as consciências, sufocando-as, deprimindo-as e tolhindo-as, em todo, a liberdade, que não sabem romper com elas. Mas, quem trilhou essa estrada e nela continua, rompendo o que o prendia ao catolicismo, pouco a pouco se desligando da própria aparência, continue assim. Firmeza no andar, firmeza na fé, esperança no futuro e rédea segura, para governar o passo na vida terrena, tão bem quanto o passo para a vida do além. E vós, senhoras, que já sois espíritas, recebei o meu abraço fraterno. Vós, criaturas que ainda não conheceis a verdade e que estáis assim, dubiamente, sem saber ainda escolher, coragem para o fazer. E vós, homens, que brilhais pela inteligência, cuja cultura o mundo admira, não vos envergonheis de vos declarardes francamente espíritas onde vos encontreis, a verdade acima de tudo. E para alguém, que de perto me toca, e que, graças a Deus, se encontra no seio da doutrina espírita, um voto de satisfação e a minha eterna gratidão por tudo quanto fez por mim. Que Deus lhe recompense, em bênçãos de luz, toda a caridade, todo o afeto que me dispensou até o último instante de vida, na terra. Pudesse eu, do lugar onde me encontro, retribuir também toda essa imensa soma de dedicação, preparando-lhe um futuro rosa, um futuro suave, uma vida feliz. Mas, as rédeas do destino estão na mão de quem sabe e as provas, na vida, são necessárias. Por conseguinte, caminhe cada um, pisando sobre flores, se Deus o permitir, calcando abrolhos, se a condição do seu espírito necessita desse sacrifício. Deus abençoe a casa de João Evangelista. Deus abençoe quantas se encontram abrigadas sob esse teto protetor. Paz seja concedida aos homens, às senhoras, que auxiliam, que amparam esta casa de caridade. Soares Pereira. Glória e paz. Amigos e irmãos, eu vos desejo a paz serena e doce que vem de Jesus. Que essa paz se estenda em toda a terra, para que cessem as guerras fratricidas, para que cessem as discórdias entre irmãos, para que seja poupado o sangue da humanidade. Graças a Deus, alguma paz começa a se estabelecer na América do Sul. Graças a Deus, dois povos irmãos encontraram a solução para as suas aspirações, para os seus desejos, sem ser pelo encontro das armas. O heroísmo verdadeiro está em saber procurar abafar a onda de sangue que avassala o planeta, substituindo-a pelo verdadeiro hino de paz que santifica as almas. Abençoado seja todo aquele que se oferece, como mediador, para estabelecer essa paz serena e doce, que deve existir entre irmãos. Os espíritos batalhadores do além, trabalham incessantemente para que se estabeleça essa paz, e não penseis vós que o seu número é pequeno. Batalha no espaço o esforço contínuo dos espíritos, em prol da felicidade em todo o universo. Uma batalha no espaço, dirigida pelos espíritos luminosos, significa a ânsia de fazer viver feliz aqueles que procuram se encher de luz. Sua bandeira não simboliza somente o seu país, a sua pátria, mas o seu próprio irmão. Que significa o homem empunhando o estandarte glorioso, que representa a sua pátria, procurar ferir os seus irmãos, que também têm sua bandeira, que também têm iguais direitos, calando a linguagem diplomática da civilização, da paz, da fé, do amor cristão e procurando vencer pelo troar dos canhões, pelo rio de sangue derramado na terra, à custa da viuvez, à custa da orfandade, à custa da miséria do seu irmão. Que glória é esta? Qual a vantagem, qual um punhado de louros colhidos por essa espécie de heróis? O verdadeiro herói é aquele que se bate pela salvação da alma, batalha incruenta, batalha em que não se verte uma gota de sangue, batalha que representa o sacrifício. Noites e noites consecutivas de trabalho, em lucubrações engenhosas, de esforços sobre-humanos, no intuito de harmonizar interesses materiais sem prejuízo de interesses espirituais, em benefício da pátria, meus irmãos. A verdadeira pátria,
é aquela onde os cidadãos espirituais cintilam, e têm por diviso fazer bem. Dela somos todos cidadãos, e por conseguinte, somos todos irmãos. Que significa um pedaço de terra, que viu nascer um corpo, que significa a devotação enorme de uma criatura por um punhado de terra onde será sepultado amanhã esse corpo. Melhor será vencer a alma por todo sempre, melhor será batalhar pelo bem em prol da felicidade espiritual, em prol da paz universal. Ora, graças, que um tratado foi assinado sobre a paz que deve existir entre os dois povos irmãos. Ainda não é tudo, porque outros cogitam de batalhas, de pugnas, pelo derrame de sangue, ainda se encontram em campos opostos, ainda matam, todos os dias, para viver. Meus amigos, o papel do espírita neste instante é o papel do homem consciente, que procura compreender as influências benéficas do além, para santificar essa paz entre os homens. O estandarte da fé espírita seja desfraldado em todo o Brasil, porque só esse é capaz de apontar a estrada luminosa que conduz à verdadeira pátria. Só ele, porque não visa interesse material, só ele, porque mantém esse laço fraterno, só ele, porque olha verdadeiramente para a felicidade do espírito. Deus abençoe a todos, Deus vos faça felizes. Sobretudo, solidariedade, verdade e fé. Até. José Dácio. Advertência. Amigos, pouco tempo me resta, aliás poucos instantes. Isso não impede, porém, que vos diga o meu parecer sobre a sessão de hoje, o quanto aproveitastes. Atualmente esses debates sobre a matéria espírita, essas controvérsias, elucidam os problemas de eternidade, elucidam a emancipação da alma, bem como o estudo do espírito imortal. É provável que aprendais a ter a orientação das coisas espirituais, aproveitai-a, mas tende a certeza também de que a matéria tem sua utilidade. Deus a formou e ela tem sua nobreza. O corpo do homem, matéria, é a carne, e esta, outra coisa não é, senão matéria. Tudo isso é útil, provindo de Deus, porque é criação sua. O espírito, porém, governa a matéria, dirige-a, e ela segue a sua orientação. Ele faz o feitio a que se amolda a matéria. O espírito tendo pendores para o bem, a matéria fornecerá a esse homem elementos para ser um homem de bem. Se o espírito tem pendores para o mal, o feitio desse homem será de acordo com esses pendores. Os aleijões, os defeituosos, os cegos, aqueles que causam pena à humanidade, são indivíduos portadores de espíritos em prova e muitas vezes, em expiação. Por conseguinte, o estudo de espiritismo é não somente para o espírito que daqui partiu, melhor direi, que ainda me escuta, como é proveitoso, para vós outros, porque sem estudo, não se pode aprofundar esses aspectos da vida e compreendê-los. O homem não pode formar opiniões sensatas sobre este ou aquele ponto da doutrina, sem estudo, como não é possível fazer uma apreciação direita sobre este ou aquele tema. Vós, pois, meus amigos, ainda não habituados à doutrina espírita, se tendes sinceridade no coração, abri os livros que estudam a matéria, mas estudai, também, sobre estes pontos, a doutrina dos espíritos e tirareis disso, proveito para as vossas almas. De passagem, direi, pedindo a assistência 1 minuto de atenção, várias vezes, tem-se feito neste salão preleções sobre o serviço de passes. Eu venho mais uma vez, lembrar à assistência que este serviço seja feito com maior religiosidade. Religião, não quer dizer fanatismo. O médium é sempre o mesmo. É o médium um ser humano, tão pecador como qualquer outro. No momento do passe, porém, é portador de fluidos, que não lhe pertencem, e esses fluidos partem do espírito que vem à sessão no intuito de prodigalizar a caridade aos necessitados. Não se deve abusar do médium e ainda menos do espírito que vem praticar o bem. É bom dever disciplinar a vossa conduta religiosa. Porque ao receber uma esmola, que desce do céu, uma discussão,
eu peço encarecidamente mais ordem, e peço que transmitam, a quem de direito, este recado, que venha a ser, um pouco mais de energia na organização daquela sessão de passes. Peço perdão de ter abusado um pouco da hora, mas houve necessidade deste pequeno aviso. Viana de Carvalho. Vasto campo para a sementeira. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a paz do Senhor. O coração do homem, caríssimos irmãos e amigos, é um vasto campo, para a sementeira da palavra do Evangelho. O coração do homem, que Deus formou para o amor, para a felicidade, é campo vastíssimo onde o Evangelho encontra terreno suficiente, para espalhar a sua boa semente. Há quem diga que a humanidade é má, perversa, e que dela nada se pode esperar. Há quem diga que a humanidade se precipita no abismo da perdição, enchendo-se cada vez mais de vícios, de responsabilidades, e desprezando as leis benditas do Senhor, para impor à sua vida os ditames da sua própria lei. Mas, meus amigos, se bem que haja alguma coisa de verdade nessa asserção, nem tanto pessimismo devemos ter e afirmar com tal segurança. Olhemos para o futuro, que reserva Deus para o seu povo, que guarda Jesus, em seu sacrossanto seio, para essa humanidade, que se estorce nas garras do pecado, suportando os aguilhões das grandes dores, pela sua inexperiência, pela sua vontade sem governo, pelo pendor do seu espírito não disciplinado. Deus tem reservado para os seus filhos uma felicidade que nunca se acabará, bênçãos celestes, guardadas para aqueles que depois de depurarem as suas culpas, comparecerem nesse tribunal divino para receber a benção final. Deus tem guardado para seus filhos um porvir auspicioso, naquelas benditas moradas, que Jesus foi preparar. Desse inferno, com que se atormenta a imaginação das criaturas, nada existe demonstrável aos olhos dos homens, pela palavra inspirada dos pregadores do bem. O inferno existe na consciência daquele que quer ser mau. Aí existe o inferno, o tormento, o remorso, a noite escura, tudo isso existe na alma daquele que desprezou as leis de Deus. Mas, esse lugar horrendo, criado pela fantasia daqueles que gostam de mortificar as criaturas fracas da terra, esse lugar profundo onde arde, incessantemente, essa fogueira, para devorar as criaturas pecadoras, filhos desse mesmo Deus, esse lugar não existe. Que existe, então? O que existe é esse espaço iluminado, infinito, cheio de fluidos salutares, benéficos, onde a felicidade reina, pela conquista da paz. Os espíritos rebeldes, aqueles que não amam a luz e que detestam a obediência às leis de Deus, que não amam seus irmãos, esses, certamente, encontrarão o inferno dentro de si mesmos, porque são eles que criam essa situação aterradora, são eles que criam esse mal-estar, que julgam eterno. Daí, essa denominação de penas eternas, porque o tempo, para quem sofre, é intermino. O tempo que passa rápido é o tempo em que se é feliz. Façamos, enquanto é tempo, nós, os do outro plano da vida, e vós, os da terra, essa sementeira evangélica, que venha fazer brotar, no coração do homem, a compreensão dessa verdade santa, que, sem amor, a vida se torna um labirinto de grandes dores, torna-se um lugar sem saída, que, sem solidariedade humana, não pode haver a verdadeira paz, a felicidade. Assim pois, é preciso pregar o Evangelho lançando a sua semente às criaturas, mas com a ideia fixa de fazer bem e de as levar para essa estrada luminosa onde a felicidade é real. Mas, pregar o Evangelho com a ideia de fazer prosélitos unicamente, com a ideia de fazer crescer um certo número de assistentes, que, habitualmente, o venham ouvir, para mostrar que tal ou qual congregação é mais numerosa, que tal ou qual rebanho é melhor conduzido pelo seu pastor terreno, tudo isso, meus amigos, não é pregar Evangelho. Não foi assim que Jesus pregou. Jesus pregou a sua palavra bendita, por meio de provas documentadas, de verdade,
por meio de curas, que o povo reputou maravilhosas, porque ninguém antes tinha feito iguais. Jesus pregou, pela sua própria presença, manso, suave e doce, obediente aos mandamentos de Deus. É assim, pois, que se deve olhar para a pregação evangélica. Aqui se lança essa semente, no coração das crianças, para que, um dia, possa medrar. E agora, eu faço uma pergunta, que desejo permaneça de pé: a semente evangélica, trazida pelos mensageiros do bem, terá encontrado, em vós outros, terreno propício para medrar, crescer, frutificar. A semente bendita do Evangelho, portadora das bênçãos de Jesus, terá encontrado guarida em vosso peito. Se assim foi, pelo fruto vós o demonstrareis. Se essa semente encontrou lugar propício, em vosso peito, para que a árvore sagrada do Evangelho cresça dentro de vós e dê fruto, e fruto bom, meus amigos, é fácil a conclusão da frase: as vossas obras o demonstrarão. Falo, pois, para os corações infantis que começam a sua vida espiritual nesse recinto, recebendo o que as crianças lá fora não recebem, porque elas terão, talvez, mais do que vós, aquilo que o mundo lhes pode dar, mas não tem o que vós tendes, não tem as lições profundas de Evangelho, que vós estáis acostumados a receber todos os dias. As crianças, lá fora, poderão ter mais meios de se educarem, talvez melhor se instruam do que qualquer de vós, não duvido, mas a formação do caráter, a formação do coração, o ensino evangélico, nenhuma delas tem. E, no entanto, vós, que sois consideradas as pobres desvalidas da terra, possuís a maior riqueza, que os ricos, lá fora, não têm. É preciso compreender, minhas pequenas irmãs, a grandeza dessas lições. Ouvir comunicações de seres do outro plano da vida, que velam por vós, que vos guiam os passos, que têm o desejo de vos ver felizes e não corresponder a essa misericórdia divina não é receber a semente do Evangelho, é arrancá-la, para lançá-la fora. Que não seja assim, convosco, que as vossas almas se encham de luz e que a vossa vida doméstica o demonstre. Paz seja concedida a todos os homens, paz seja concedida aos crentes espirituais, que, bem intencionados, neste instante, meditam sobre as palavras do Evangelho e procuram delas fazer alimento para suas almas. Deus vos guarde a todos. Grace. Como encontrar a paz? Amados irmãos, meus queridos amigos, eu vos saúdo na paz do Senhor. A nota vibrante em todo o universo é essa harmonia serena, que congrega os seres criados por Deus sob a bandeira da verdadeira caridade. A paz serena de Jesus envolver o universo. Em toda parte onde 2 ou 3 se reunirem sob o nome santíssimo de Jesus, essa paz penetrará e nesse meio permanecerá. A palavra do Mestre é a expressão da verdade. Quem, pois, quiser possuir essa paz divina, que emana de Jesus, eleve a sua alma contrita a Deus, encha-se de fé e tenha confiança para esperar. Meus amigos e meus irmãos, se vós pudesseis ouvir a sinfonia celeste, o ritmo de paz que em ondas se estende pelo universo, enchendo o espaço com os seus maviosos acordes, com o seu perfume que embalsama o espaço, se vós pudesseis, meus amigos, compreender como são desferidas essas ondas sonoras, portadoras de harmonia serena, de paz, vós abriríeis também as portas dos vossos corações, para que essas ondas rolando, se aproximassem de vós e inundassem o vosso ser dessa alegria santificadora, que enleva as almas bem formadas. No espaço, além vibra harmoniosa, serena e pura, a vibração dessa nota predominante, que é a sinfonia da paz. A Terra, porém, criada por Deus para a escola da humanidade, prefere o ruído contrário à emanação da paz, e então, chafurda-se nas ondas desse pessimismo que atrai os espíritos inferiores. Não. Abri as portas aos bafejos da paz. Meus amigos,
O que se nota em vosso mundo é essa desunião flagrante dos espíritas. Cada um procurando dirigir-se por si mesmo, cada um encabeçando uma ideia, cada um querendo ser responsável por essa ideia, que deseja fazer progredir, caminhar. Mas ninguém se submete à diretriz única daquele que é a verdadeira lei, que é a verdadeira ordem, que é o verdadeiro Salvador da humanidade. O dizer do homem é este: cada ser, cada sentença. No entanto, as sentenças mais belas foram proferidas por aquele que não somente as ditou à humanidade, mas as exemplificou em sua presença. Estabelecimentos como este, em que é preciso atrair essas ondas sonoras de paz, que venham preparar o ambiente para o bom resultado dos planos concebidos sob a inspiração do além. Estabelecimentos como este, que organizam sessões para a prática do espiritismo, que organizam sessões de passes, para espalhar esse fluido que santifica, que cura, que normaliza as situações, que enche a alma de suavidade, deve modelar-se pela regra do Evangelho de Jesus. Quantos espíritos luminosos têm baixado este centro para chamar a atenção do homem sobre a doutrina do Evangelho de Jesus? E eles, os homens, de si para si, e até mesmo na convivência com outros, afirmam que nada mais belo, que nada mais perfeito, nada mais justo, nem mais caridoso, do que os ensinamentos provindos dos lábios de Jesus. A verdade, porém, é que toda a beleza dos ensinamentos da doutrina do Cristo fica unicamente naqueles momentos de leitura, permanecendo impressa nas páginas daquele livro. O homem não assimila esses ensinamentos, para neles se apoiar e deles dar exemplo aos outros. João, o evangelista, narra, no Apocalipse, aquela visão em que lhe foi oferecido um pergaminho, que ele comeu. É uma figura, meus amigos, é o símbolo da doutrina que o homem deve assimilar. Assim fazei vós outros, quando receberdes ensinamentos que sabeis provindos do além, guardai-os dentro da vossa alma e buscai imediatamente como dar testemunho a Deus de que os pusestes em prática. A experiência o demonstra. Os melhores servos de Deus não foram os mais ilustrados da terra, não foram os que alcançaram a culminância da glória, do saber, bem ao contrário disso, os humildes, os pequeninos, aqueles a quem o mundo qualifica de nada, esses deram testemunho, perante Deus, da sua fé, porque acreditaram e praticaram a doutrina do Mestre. Todos vós, meus amigos, podeis cooperar pela grandeza deste asilo, não somente fazendo propaganda lá fora, não somente buscando angariar recursos para a manutenção deste estabelecimento, em sua parte material, se bem que esta é uma das mais importantes, mas vós podeis também dar exemplo que sois, realmente, colunas, na terra, desse templo que se chama Asilo Espírita João Evangelista, demonstrando também ao mundo as teorias espíritas, pela prática, provando que tudo aquilo quanto a que se diz, se realiza. Não deve acontecer, porém, que aqueles que, ouvindo comunicações que ordenam e aconselham a fazer coisas tão belas, tão acertadas, confrontem essa doutrina com a disposição dos vossos atos, e um desacordo, com esse confronto se verifique servindo, tão somente, para mostrar ao mundo a falência da vossa fé. Porque eles lá fora, meus amigos, não têm disso. Não têm, porque não querem. Aqui encontrariam espíritos que os auxiliassem, amparando-os, dando-lhes paciência, influindo-os com os seus fluidos, carregando-os para o caminho do bem. Mas é necessário, também, que a doutrina não fique só na ideia, nem tampouco nas páginas dos livros. É preciso que se exemplifique a doutrina do Mestre, para que essa paz, tão almejada por todos os crentes espíritas, seja na realidade uma verdade entre vós. Que ao olhardes uns para os outros, minhas queridas, o vosso riso denote que a vossa consciência está em paz. Que a vossa sinceridade seja um fato, seja notável, seja real. Entre os homens, igualmente, respeito mútuo. Que a tolerância seja praticada, não só para com os da terra, como também para os do espaço.
que essa paz cordial exista realmente entre todos vós. E então sim, bênçãos do céu cairão sobre todos vós. Mas ficar nas condições dos crentes evangélicos, bons, obedientes à doutrina do Mestre. É a graça que nós desejamos, é o voto que faço pelo vosso adiantamento. Deus vos ampare. Deus vos proteja. Deus vos dê bênçãos, na medida da vossa fé. Paz seja concedida a todos os homens. Célia. Atrações de fluidos. Meus amigos, paz. As sessões de espiritismo prático, tão combatidas pela maioria dos espíritas, têm utilidade inigualável. Andam pela terra fluidos deletérios trazidos pelos irmãos desencarnados inferiores, fluidos que prejudicam os homens, e nós buscamos afastar esses fluidos das criaturas terrenas, conseguindo muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, presenciamos, dias depois, nova camada de fluidos inferiores envolver o paciente. Isto porque a afinidade existente entre o espírito danificador e o paciente é tão estreita, que a influência salutar do espírito do bem tem ação momentânea. Direis vós, mas como será possível que a força inferior domine de tal sorte a fonte do bem ao ponto de tornar inútil a distribuição de fluidos bons? Não, meus amigos, não é assim. Vós sabeis que todo indivíduo tem o seu pensamento e o pensamento posto em ação é uma força. É inútil contestar essa asserção, porque ela é uma expressão da verdade. O espírito humano, isto é, o espírito do homem, encarnado num corpo de carne, atrai exatamente aquilo que lhe é agradável. O espírito inferior é portador das intuições maléficas, tais como o jogo, a embriaguez e outros vícios. Tudo mais quanto prolifera na terra, prejudicando os homens, encontra da parte das criaturas humanas o mesmo pendor e o fluido inferior casa perfeitamente, de forma que, quando o espírito inferior vem em busca do seu irmão, encontra elemento suficiente para adaptar-se bem, ele lança o seu fluido e danifica aquele corpo. Quando se afasta, é certo que o espírito do bem vem e procura tirar, conseguindo, todo aquele fluido que prejudicava o sofredor. Mas se o sofredor imediatamente depois conduz o seu pensamento pelo caminho da desobediência, atraindo novamente o seu companheiro do além, como livrá-lo daquilo que ele procura, dá a impressão de um homem que, querendo suicidar-se, armasse o seu revólver, e um amigo dedicado viesse e tirasse todas as balas, para que, no momento em que ela procurasse disparar, não houvesse uma só, não podendo assim conseguir o seu intento, e esse homem enchesse novamente o revólver com outras balas e conseguisse o seu fim. É exatamente o que se dá com os seres humanos na vida. Continuamente vão pessoas para a sala de passe encher-se de fluidos que vêm do além, para beneficiarem a sua alma, o seu corpo. Naquele momento, o fluido salutar, trazido pelo espírito do bem, consegue o seu intento, alivia aquele corpo das impurezas, alivia as dores e lhe traz aquele sossego que ele julga ser profundo. O indivíduo volta para sua casa, enche-se novamente das mesmas tentações, dá lugar ao seu gênio, atraindo irmãos inferiores. O fluido bom acabou, entra o fluido mau. Vem isto, para dizer, o que me foi dado escutar há bem pouco entre vós, tenho tomado passas tantas vezes, é verdade que naquele dia me sinto melhor, no dia imediato é a mesma coisa, nem parece que tomei. É por isso, meu amigo, ou minha amiga, é porque tu, dentro do asilo espírita João Evangelista, nestas paredes que tu consideras respeitáveis, neste recinto, onde tu sabes que baixam os guiás, abres mão do teu mal pensar e consegues no teu interior concentrar-te, para receber o fluido que te é trazido. Mas uma vez conseguido o teu intento, tu partes, e lá fora és o mesmo homem. Será que o passe não serviu? Não é assim. O passe teve ação. Tu é que o lançaste fora atraindo novamente as influências que te prejudicam. Esta lição sobre fluidos, meus amigos, é muito bela. De fluidos está cheio o espaço,
De fluidos está cheio o universo, de fluidos estáis cercados todos vós. Reparar que há pessoas espíritas que estão com a alma sempre em festa, padecem, têm torturas, mas têm a alma sempre em alegria, porque os seus corações felizes sofrem, é certo, a contingência da vida material, por estarem em contato com outras criaturas, que não são portadoras dos mesmos sentimentos, mas elas próprias mantêm as atrações felizes. Naturalmente o que dessa incompatibilidade resulta em disposição para o corpo, mas a alma, pairando sempre acima destas coisas inferiores, produz essa natural alegria. Notai também como as pessoas mal orientadas são irritáveis, são os tais sistemáticos neurastênicos, a quem os médicos, por não encontrarem outra expressão, qualificam de doentes, pelo seu estado mórbido. É um indivíduo doente, incontestavelmente. É uma psicose, é uma neurastenia. Não há outra explicação, só pode ter aquela. Nós, porém, que tudo enxergamos de lá, sabemos que o mal-estar dessa criatura é constituído, tão somente, pelo cerco de fluidos desenvolvidos em volta de si, e de si, só partem exalações para atrair o mal. Naturalmente, dessa forma, serão enfermos. Aprendei, meus amigos, a teoria dos fluidos. Estudai. Se não tendes livro, esperai uma preleção, talvez mediúnica, sobre o assunto. É possível que ela venha, porque a teoria dos fluidos muito importa a ser bem compreendida, dá muito o que pensar. Esse infinito é repleto de correntes fluídicas salutares. Será possível que sejam todas elas neutralizadas pelas correntes maléficas de espíritos inferiores? Será possível então, que a força preponderante esteja exatamente ao lado da treva e que de tal forma esteja segura? Será possível? Não se pode crer. A verdade não é esta. A treva é infeliz, porque é composta de seres como ela própria, e por isso se diz, não tem luz. De si só deixam escapar tais emanações oriundas da sua própria inferioridade. Mas, os espíritos do bem, que procuram sanear a atmosfera, deixam fluidos bons. O homem que pende para o lado da ciência, para o lado do amor, para o lado da moral, certamente torna-se invulnerável a esta corrente maléfica que procura atingi-lo. O homem de sentimentos terra a terra, inferiores, de ciência pecaminosa, egoísta, em uma palavra, que dá preferência a esta corrente da treva, ela facilmente atinge, e quando atinge, ela se encarrega de lhe dar preferência e a aceitar. A luta começa o sofrimento, aí, que sofro tanto, aí, que não melhoro, aí, que para mim não há um fluido bom. Há para a tua pessoa, como há para as outras criaturas, o fluido salutar vindo de Deus, meu irmão. O próprio Cristo, meus amigos, disse palavras sobre este assunto, muito severas. Ai de ti, foi a sua expressão mais de uma vez. E quando seus amados discípulos lhe vieram dizer que não tinham conseguido curar alguém, ele compreendeu que esse alguém era quase invulnerável à ação fluídica do bem. Foi preciso a força culminante da sua vontade pessoal, para dominar o espírito rebelde. Nós precisamos de atração. Se a atração é boa, com que facilidade baixamos. Quantos doentes em espírito, quantos leprosos, quantos infelizes, quantos em leito de morte, fazem a sua prece humilde, rogando a caridade de Deus, para alívio do seu corpo. E é tão fácil de ser nesse momento, derramar sobre elas aquelas bênçãos salutares, aqueles fluidos que aliviam. Por quê? Porque a atração é perfeita. Mas quando o sofredor, no seu leito de dor, pragueja e culpa a providência dos seus males, julgando que Deus é indiferente ao seu sofrimento, por mais que queiramos, meus amigos, é tão difícil. Eu me recordo agora, não por ideia, mas de haver visto. Vós sem dúvida sabeis também, a morte do justo, e a morte do pecador, em quadro. A morte do justo simboliza um homem com a fisionomia serena, K1 e os anjos abaixarem sobre ele,
e até se vê o anjo celeste abrir o céu, quando o espírito, livre da carne, se desprende. Por outro lado, o homem criminoso, arrancando os cabelos, praguejando, e então, a figura, alegoria, representa aqueles vultos tenebrosos procurando